Como é que você acha que o povo reage assistindo o Jornal Nacional e meia hora todo santo dia falando de corrupção? Como é que é o ânimo de um cara que levanta de manhã e vai trabalhar para ganhar um salário mínimo? O cara acha que todo mundo é ladrão. Quando a Globo é acusada que não paga 600 milhões de reais à Receita Federal, eles dão um comunicado pedindo bono. Pessoal, vocês acabaram de ver aí o velhinho da picanha, o presidente Lula, irritado com a Rede Globo porque fala sobre corrupção durante o Jornal Nacional. Esse vídeo é meio antigo, mas a questão é bastante atual. O Lula está irritadíssimo porque a Rede Globo deixou vazar uma informação de que a Janja teria se pronunciado durante o jantar com Xi Jinping. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E aí, o que aconteceu? A Globo soltou essa notícia aí e o Lula ficou pé da vida, né? E agora, além do incidente internacional, né, do incidente diplomático, o Lula também está com um incidente com a sua maior emissora defensora do seu sistema Supremo PT, né? A emissora que mais defende aí o Lula e o STF, né? Tá aí às voltas com uma discórdia aí com o presidente Lula. Então é isso, pessoal, é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, fazer a sua inscrição, acionar o sininho das notificações e, se possível, deixar também o seu comentário, beleza? Então é isso aí, vamos aqui ver, pessoal, porque o negócio tá quente, tá dando muito pano pra manga, né? Todo mundo falando sobre esse assunto da Janja e do Lula lá na China. Vamos dar uma olhada aqui. Antes, vamos dar uma olhada aqui, vamos relembrar. Lá em 2019, quando o pessoal do PT e da esquerda derrubou, né, o que o Bolsonaro tinha feito ali, uma lei para fazer com que dificultar com que os sindicatos tirassem dinheiro dos aposentados, ou seja, os sindicatos só poderiam realmente tirar os dinheiros se tivesse assinatura, né? O aposentado tinha que ir lá e declarar pessoalmente que realmente queria dar o dinheiro para os sindicatos. Só que aí o PT derrubou, né? O PT e a esquerda derrubaram essa lei para favorecer os sindicatos. Então dá uma olhada só, relembrar é viver. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Que essa medida provisória não vem para combater fraudes. Os sindicatos que estão sendo mais uma vez atacados e tendo um direito retirado. Olha, essa medida provisória 871 é uma violência, é uma criminalização dos pobres. E agora ele quer impedir que o sindicato faça esse serviço para garantir um direito. Isso é um absurdo. Essa é a medida provisória do mal. A medida provisória 871, ela dificulta o acesso à aposentadoria, ela é cheia de cascas de banana para atrapalhar a vida do homem do campo. A lógica desta medida provisória é uma lógica de considerar que toda a população pobre, o trabalhador de baixa renda, aqueles que são destinatários e beneficiados pelo BPC, que são suspeitos. O governo Bolsonaro quer jogar toda a criminalização em cima de pescadores, de trabalhadores, de agricultoras, do BPC, do auxílio-doença. É jogar uma dúvida, a dúvida sempre em cima dos pobres. Neste caso, portanto, nós orientamos não ao texto, para que aquele que tem o benefício de prestação continuada não seja perseguido pela lupa do governo Bolsonaro. Então você vê, eles não queriam, né? Porque o Bolsonaro fez de um jeito que o sindicato não poderia mais tirar o dinheiro assim com facilidade dos velhinhos, né? E aí o PT e a esquerda ficaram assim, né, completamente contra, né? Eles derrubaram a lei para que os sindicatos tivessem toda a facilidade do mundo para continuar tirando o dinheiro dos velhinhos. E diziam que estavam defendendo a população. Na verdade, não estavam defendendo população nenhuma, estavam defendendo os sindicatos, né? O que eles queriam era defender os sindicatos. Agora, pessoal, por incrível que pareça, né? A nossa mortadela, vulgo Daniela Lima aí,
ela foi cirúrgica nesse comentário que ela fez aí sobre essa questão do governo com a China. Vamos dar uma olhada lá. Esse incidente reforçou para o Lula uma percepção que a gente já tinha até trazido aqui, numa reportagem que, sinceramente, quando eu publiquei, houve uma repercussão amplíssima de algo que até as paredes sabem em Brasília. O ataque à primeira-dama, as críticas à primeira-dama são internos. Integrantes do governo, integrantes do Palácio do Planalto, integrantes da base aliada no Congresso Nacional e até integrantes do Supremo Tribunal Federal fazem críticas abertamente nos bastidores, entre eles a primeira-dama Rosângela Lula da Silva. A Janja é alvo de críticas e reparos há bastante tempo. Você vê então o que ela está dizendo aqui. Além das críticas que são naturais da oposição, né, de todo mundo que é de direita, ela está recebendo crítica dos próprios aliados ali, do pessoal do PT, né, do governo, pessoal, ministros, né, pessoal do PT, os próprios ministros do STF, né, todo mundo criticando ela, porque não bastasse as críticas da oposição, ela está sendo detonada pelos próprios amigos. É aquele conhecido fogo amigo. E isso acontece dentro do governo. O que o Lula está fazendo agora é buscar um culpado. Ele está, de fato, procurando o mensageiro, digamos assim, deste novo episódio. O Lula ele quer culpar o mensageiro, nunca há mensagem, né? O que importa é pegar alguém para Cristo, né? Para transformar alguém ali no culpado do problema, porque o problema em si ele não quer resolver. Se vai encontrar, não sabemos. Isso vai resolver a questão? Não. A primeira-dama tem adotado um discurso junto ali da sua equipe de que ela vai sim seguir no combate ao que chama de misoginia interna e externa. A grande questão talvez seja aí de fato regulamentar qual é o papel institucional em momentos institucionais desta figura, que tem uma atuação diferente. Talvez, mal comparando aqui, alguém que tenha buscado um papel de formulação semelhante seja Ruth Cardoso. Mas os tempos eram outros e a formulação, a forma, o modo de atuar era outro também. A primeira-dama mistura dois ingredientes atual, né? Bastante barulhentos. Ela tem um discurso afirmativo forte e trabalha muito com rede social. Isso se mostrou uma combinação explosiva para dentro do governo. O Lula agora busca culpados, esse episódio vai deixar sequela entre a comitiva que estava lá. Aguarde-se. Bom, a Janja vem causando já vários constrangimentos aí para o governo, né, para o Brasil, né, para a diplomacia brasileira. Há pouco tempo atrás aí ela xingou o Elon Musk, né, que virou um ministro lá do Trump nos Estados Unidos. Ela vem falando muitas besteiras, né? E aí, quando as pessoas criticam, ela acusa de misoginia. Mas não é questão de misoginia, simplesmente que ela tem que saber o papel dela, ela não tem que falar, dar a sua opinião, ela não está lá para dar opinião de nada, ela é simplesmente a primeira-dama, ela não tem cargo público, ela não foi eleita para nada, tá? Ela não tem votos para ir lá e colocar a opinião dela a valer. Ela não tem esse direito, porque ela não tem cargo nenhum. Ela é simplesmente a primeira-dama. Ela tem que acompanhar o presidente e ficar na dela, com a postura de primeira-dama, né? Como a maioria das primeiras-damas fizeram, praticamente todas as primeiras-damas se comportaram assim, de uma forma discreta, sem se envolver com assuntos que não têm a ver com elas, né? E é isso que a Janja tem que fazer. A Janja não foi eleita. Se ela quer dar palpite, se ela quer tomar decisões, ela tem que se candidatar a algum cargo. Ou então o Lula tem que colocar ela em algum cargo, como ministra de alguma coisa, né? Assim como ele colocou o Geraldo Alckmin como ministro, eu nem me lembro mais do que ele é ministro agora, mas o Geraldo Alckmin, além dele ser vice-presidente, ele também é ministro. Se o Lula desse um cargo para a Janja, que além dela ser a primeira-dama, ela também fosse ministra de alguma coisa,
ela teria direito de opinar. Mas como primeira-dama ela não tem, então não tem sentido, né? Ela ir lá e ficar dando palpite, ainda mais na China. Você acha lá que com o Xi Jinping vai reclamar do TikTok, né? Que é uma rede social da própria China. Quer dizer, e o cara ainda deu uma triscada nela e falou: meu, você tem todo o direito de tirar o TikTok do ar se vocês quiserem, né? Só que é logicamente que o Lula tem medo, né? O TikTok é usado por milhões de pessoas no Brasil. Eles não vão tomar uma atitude dessa porque sabem que vão ficar mal na foto, né? Então o problema do Lula é o seguinte, é se reeleger. Eles querem se reeleger. Ao mesmo tempo, eles querem bloquear as redes sociais, porque nas redes sociais as narrativas deles são desfeitas, né? São botadas à prova, as pessoas destroem a narrativa do Lula, porque são mentirosas e falaciosas, né? Então, ao mesmo tempo, ele quer que as pessoas não falem nas redes sociais, só que ao mesmo tempo ele quer se eleger. Para se eleger, ele não pode ir contra as pessoas, e as pessoas gostam das redes sociais, entendeu? Então ele fica numa sinuca de bico. Se ele acabar com as redes sociais, se ele censurar as redes sociais, o povão vai ficar contra ele. E se ele deixa as redes sociais, o povão destrói as narrativas mentirosas dele. Então não tem para onde correr. Tem para onde correr, é fazer um bom governo, só que isso aí ele não tem a menor intenção de fazer, né? Basta a gente ver aí o escândalo do aposentão. Vamos continuar. Dessa questão cerimonial, se era hora de falar, se não era hora de falar, da primeira-dama, tem uma questão fundamental. O presidente Lula anunciou orgulhoso que o camarada Xi Jinping ficou de mandar uma pessoa da sua inteira confiança para vir ao Brasil discutir a questão do TikTok. Ora, é o seguinte, uma pessoa de inteira confiança de um ditador não precisa nem vir. É só dizer o que ele faz lá que a gente faz aqui. Só que aqui é uma democracia, lá é uma ditadura. Eles até ficam irritados quando chamam de ditadura o regime chinês. Eu até hoje escrevi na coluna. É a mesma coisa do regime militar. Era uma democracia, todos os poderes funcionavam. Só que funcionavam sob o tacão dos militares. Lá é sob o tacão do comitê político e tal. Então, só o fato do Lula achar que uma ditadura pode nos orientar para tratar de um assunto tão grave quanto esse, e mais, ele é só grave porque as democracias têm que conviver com a liberdade de expressão. Porque na China eu acho que não é grave. O próprio Xi Jinping disse para o Lula, olha, peraí, aqui a gente baniu a Meta, não tem uma Meta, não tem Instagram, não tem Facebook. É fácil, é só entrar. Mas não é fácil, porque nas democracias tem que conviver, tem que aceitar, tem que ter regulação. Então ele podia perguntar para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Tem um monte de países democráticos que estão tentando controlar isso. Por que vai chamar a China? Não consigo entender. Tá aí o Merval Pereira descendo a lenha aí na atitude do Lula, que resolveu, né? Não sei, a gente não sabe como é que, né, exatamente se realmente vai vir aqui, né, um representante da China para ajudar aí a eles realizarem a censura que o Lula tanto quer fazer nas redes sociais, né? O Lula vem falando nisso faz muito tempo, mas desde que iniciou o governo eles vêm falando com força. Tentaram passar uma lei ali no Congresso Nacional, perceberam que não iam conseguir a aprovação, né? A população foi completamente contra, os deputados foram completamente contra, a maioria dos deputados, né? Então eles nem chegaram a tentar fazer a votação porque perceberam que iam perder. Então, para não ter o desgaste da derrota, nem chegaram a pautar a votação da regulação da mídia que o PT queria fazer, né? Que na verdade era para censurar mesmo a população. Então, agora está essa situação aí. O Lula não se conforma, né, de ter que conviver com as redes sociais. No fundo, o que ele queria era ser um Xi Jinping da vida, mas ele não é, né? Por enquanto ainda não é. Ainda temos um pouquinho de... ainda não chegamos naquele ponto.
Jogando para você, eu conversava agora há pouco com um líder do Centrão, que conhece... Bom, agora vamos ver aqui, se você está com dúvida de que vai haver, né, a CPMI para apurar a roubalheira do INSS, né, a roubalheira que já tinha começado lá atrás, desde a época da Dilma, lá atrás, né, a Gleisi Hoffmann e o marido dela foram acusados na época lá de estarem roubando, né, foram parar lá na Lava Jato, né? O marido dela chegou, Paulo Bernardo, chegou a ser preso até pela Lava Jato, mas logo foi solto, né? O Toffoli soltou. E aí, desde aquela época que já rolava roubo com os aposentados, né? E aí, quando o governo Lula assumiu de novo, a coisa explodiu de vez, né? Aumentou exponencialmente. E agora vai ter CPI, segundo as palavras aí da Andréa Sadi, que disse que conversou aí com um informante, né, um deputado que afirmou que vai ter CPMI. Dá uma olhada só. Os bastidores do Congresso, eu falei, mas a CPI vai ser instalada? Ele falou, Sadi, não tem perigo de ela não ser instalada. Então, assim, só para deixar claro, um líder do Centrão para mim agora há pouco. Além do sigilo da fonte. Não. E é importante esclarecer. Então é isso aí, pessoal. Se a gente tá preocupado aí que vai haver CPMI ou não, a Andréa Sadi já disse que o informante dela afirmou que vai ter CPMI, né? E o cara é do Centrão. O Centrão é quem determina se vai ter ou não. Se o Centrão disser que vai ter, né? Não tem como voltar atrás, né? E aí também entra uma outra questão, que eu não sei se você está sabendo ou não, que na época da crise sanitária, né? Não posso falar o nome aqui, né? No YouTube, mas na época da crise sanitária, o STF liberou para que se instalasse a CPMI das vacinas, né? E o STF obrigou a abertura da CPMI. E agora existe essa possibilidade de que a oposição vá até o STF para conseguir a abertura da CPMI. E aí não tem como o STF negar, né? Porque vai ficar claro de que eles têm dois lados, né? Duas caras, né? Para um lado eles fazem, para o outro lado não fazem. Então a coisa complicou, né? Também é uma sinuca de bico se isso chegar no STF. Como é que eles vão proceder? Como é que eles vão fazer para negar se eles já permitiram no caso da crise sanitária, né? Então, esperamos que essa CPMI seja aberta sem a necessidade de ter que se recorrer ao STF e que possa realmente esclarecer e investigar realmente para que venha às claras, né, os culpados dessa roubalheira com os aposentados aí que tirou bilhões de reais dos velhinhos, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí, se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até lá. Deus salve o Brasil.